Hoje, no DIY Um Pouco de Tudo, vou apresentar para vocês uma pessoa que realmente faz um pouco de tudo. Ficamos conhecendo essa figura quando estava trabalhando como aprendiz do Zezé, o profissional que está fazendo um reservatório da água da chuva em nossa chácara. Conversa vai, conversa vem, ficamos sabendo que esse aprendiz do Zezé, na verdade, era o Pedro Paranaguá, professor universitário, doutor em Direito e que trabalhava na Câmara dos Deputados. Tendo nascido na zona rural, nos últimos anos renasceu nele o interesse por uma vida mais simples, saudável, ecológica e consciente. Então, começou a aprender tudo relacionado com bioconstrução e ecologia, principalmente colocando a mão na massa, trabalhando como peão, junto a profissionais mais práticos e menos teóricos. Ele é um exemplo do empoderamento do ser humano, pois sem ter uma formação na área da engenharia, estudou por conta própria e foi capaz nada menos de construir a própria casa, que ele chama de ecocasa solar, 100% ecológica. E é 100% mesmo, gente, não é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, não. É uma residência que foi construída sem derrubar árvores do terreno, com aproveitamento da luz e da energia solar, tratamento e reaproveitamento de toda a água, manutenção da temperatura amena por escolha de técnicas e material, tintas, paredes, telhados naturais, contato e preservação máxima da natureza, e conforto e beleza numa construção minimalista. Agora, ele decidiu largar tudo aqui em Brasília e está de mudança para Cunha, interior paulista, onde vai iniciar um trabalho social e ecológico. E, então, a casa está à venda. E o que pode ser mais faça você mesmo, mais DIY, do que construir a própria casa? Vamos conhecê-lo? Eu comprei esse terreno aqui, são 3.500 metros, dos quais 2/3 é essa mata enorme aqui, a mata nativa, a mata de galeria, porque atrás tem o riacho Taboquinha, perto aqui do Altiplano Leste e do Jardim Botânico. E eu queria fazer uma casa toda sustentável, então muitas coisas eu lembrava de infância, por incrível que pareça, e outras eu fui usando a internet para pesquisar. Então eu queria fazer a casa de adobe. Esses tijolos aqui foram feitos aqui. Como a terra aqui é muito negra, muito fértil, tem muita matéria orgânica, a gente não podia usar para o adobe, então comprei um caminhão de terra vermelha e a gente fez os tijolos aqui. Então, os tijolos de adobe a gente fez aqui mesmo, né, como eu falei, e ele tem várias vantagens. É um tijolo cru, então ele não é queimado. Como ele não é queimado, não se usa madeira para queimar, né? Então ele é muito mais ecológico. Além de não emitir CO2, gás carbônico, não se usa madeira como combustível. Ele foi secado aqui mesmo, na sombra, misturado em geral com um pouquinho de palha ou com bosta de vaca fresca, porque tem muita matéria, tem muita fibra dentro, né? E isso ajuda na época da seca, quando for expandir, ele não rachar muito, tá? E a grande vantagem do adobe é que ele respira. Não é igual uma casa de cimento que é estática e que esquenta muito com o calor e que fica muito frio na época do frio. Então o sol vai batendo e demora para o sol penetrar, o calor penetrar. E ele consegue penetrar à noite. À noite, em lugares mais afastados, como aqui, com mais árvores e tal, faz frio, faz bastante frio. Então a casa fica aquecida à noite e durante o dia fica fresca. Tem gente que pergunta, mas você não tem ar-condicionado? Não tem necessidade nenhuma de ar-condicionado, porque o tijolo de adobe ele mantém a temperatura da casa sempre agradável, tanto durante o dia como à noite. Aqui pelo lado, vocês podem ver que essa parte eu pintei com uma tinta feita com terra, cal e terra, e ali adiante eu deixei sem pintar, até para poder ver a diferença de cor, com pintura e sem pintura. Pedro, essa tinta de terra, então você disse que é de terra e cal, mais alguma coisa? Ela tem algum tipo de fixador, cola? Assim, o pessoal usa em geral cola, eu não queria usar nada industrializado.
Aí eu pesquisei na internet e pude ver que o pessoal usa goma de mandioca. Aí eu fui no Paranoá, na casa do nordestino, comprei um sacão de polvilho, fiz a goma no fogão e usei para fixar. Então é terra, cal, o fixador é goma de mandioca e eu misturei um pouquinho de óleo de linhaça para ficar menos porosa, para cair menos e para ajudar a dar uma protegida de umidade de chuva. Então foi isso. E tá aqui há pouquinho mais de 2 anos. É bem úmido aqui na época das chuvas, porque a gente está no fundo de um vale e ali 35 metros para trás da casa tem o Taboquinha. E tá super bem, aí a tinta não tem problema nenhum. Outra coisa que eu usei bastante foi pro forro, que é a base da telha, são essas placas aqui de USB, que é a sigla em inglês para esse tipo de madeira, pinus, né? Pinus eliotes, pinus prensado. Ela é ecológica porque é uma madeira plantada, reflorestada, né? E bem resistente. Eu passei uma resina também para impermeabilizar, por causa da umidade que tem muito aqui. A casa toda é suspensa. Outra coisa que eu aprendi é que 70% do calor da casa é perdido pelo piso e pelo telhado. Então o fato da casa ser suspensa ajuda muito a não subir a friagem e a umidade por baixo. O piso é de cimento queimado, eu joguei um pozinho para ficar maior, né? E outra coisa que eu fiz aqui na casa é o tratamento das águas. Então 100% da água é de alguma forma reutilizada. 20% da água vem para cá, que essa chama BET, bacia de evapotranspiração. Tem essas bananeiras aqui do lado esquerdo que são as banana ouro, à direita a banana nanicão. E aí eu tinha plantado algumas taiobas que acho que não deram muito bem, e esses lírio do brejo, que dá uma florzinha bem cheirosa. Aí, enfim, tem toda uma forma de construir, acho que não vou entrar em detalhes aqui, mas toda a água então do vaso sanitário vem para cá, é uma caixa totalmente lacrada, então não tem perigo nenhum da água acabar indo para o lençol freático. E aí as bactérias anaeróbicas, que não precisam de oxigênio, se alimentam lá embaixo dos dejetos. Parte da digestão dela sai são gases, que tem os respiros ali, e todo o restante é água, que é evaporado pelas folhas das bananeiras. Tá? Então os 20% vão para cá. Plantei uma linha ali de pupunha, de metro em metro, aquele coquinho, né, do palmito e do coquinho pupunha. Como aqui é uma região mais úmida, ela está se dando bem. E coloquei irrigação, são 600 metros de mangueira de irrigação para o gotejamento, com os gotejadores Netafim, tecnologia israelense, da água cinza, que eu vou mostrar para vocês, estão lá do outro lado da casa, num jardim filtrante que eu construí. Então a água da pias, chuveiros, tanque, máquina de lavar, vão todas para lá. Eu não uso nada químico, são todas coisas biodegradáveis. E aí as plantas fazem a pré-filtragem dos patógenos. E ao invés de infiltrar no solo, eu coloquei uma caixa subterrânea e uma bombinha de meio cavalo e um timer que vai para os 600 metros de irrigação para 700 árvores que eu plantei aqui no terreno. Esse telhado aqui, a telha se chama shingle, que é uma telha canadense. Ela foi projetada para aguentar muito peso, para aguentar neve em cima e vendaval. Então, apesar dela ser um pouquinho mais cara, como ela é 6 vezes mais leve que a telha tradicional, eu gastei menos com estrutura de madeira. Toda a casa é feita com madeira, estrutura, madeira cumaru, a princípio de manejamento. E como a telha então é mais leve, eu usei menos madeira. Ela aguenta fortes vendavais e dá para andar em cima dela e tomar sol, enfim. E a cor dela eu achei bacana, esse verde, tem várias cores, porque ela integra com a floresta atrás, né? Então se você olhar pelo Google Maps por cima, praticamente você não vê a casa, ela está confundida aí com a mata, a intenção era essa. E é bacana que às vezes tem muito macaco prego aqui, são uns macacões grandes assim, desse tamanho mais o rabo, né? Eles vêm, eles sobem no telhado, andam, é bem bacana. Tem um jacus também, que é um passarinho grande do cerrado.
E é isso, estou bem contente com essa telha. E tem um detalhe que você tem que deixar uns 5 centímetros pelo menos para baixo, para o ar quente que passa poder circular por ali e sair pelos respiros em cima, para a casa ficar fresca. Vamos conhecer a casa então? Como eu falei, eu mesmo fiz o desenho da casa. Eu sempre tive vontade de fazer arquitetura, nunca fiz e acho que acabei fazendo com a casa em si, né? Eu desenhei ela toda e projetei também as tecnologias verdes. Então todo o dimensionamento de aquecimento solar da água, geração de energia elétrica fotovoltaica com sol, tudo eu projetei e dimensionei. Aqui tem um lavabo, são 3 quartos, 3 banheiros. Eu fiz da forma mais rústica possível para usar menos materiais. As pias são de madeira. Pode parecer que não é sustentável, mas pelo contrário é muito mais sustentável do que se fosse de pedra, né? Que você tem que tirar as árvores, cavar, fazer buraco até achar o mármore. Eu fiz a casa cheia de entrada natural de luz, então aqui vocês podem ver na escada toda envidraçada, né? Para captar muita luz natural. Essa máquina de cortar grama que está embaixo da escada é alemã, Enhel, sem fio, a bateria. Tem a bateria até ali no chão, à tua esquerda perto da escada. E como a casa é movida a energia solar, então eu corto a grama com a energia do sol, né? O que eu acho que é muito incrível. Então aqui a gente entra, tem essa sala, eu gosto de uma casa minimalista, com o mínimo de paredes possível. Então eu fiz tem a cozinha integrada à sala de jantar, esse fogão a lenha aqui no meio, que é um ecofogão. Ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. Eles vendem só essa partezinha aqui do meio e você que faz o desenho do restante. Ele tem uma boca menor, então ele puxa 1/3 da lenha tradicional, por isso que ele é ecológico e esquenta da mesma forma. A porta de entrada que a gente passou é uma porta enorme, veio uma chapa grande, eu cortei ela e as prateleiras da cozinha, todas as prateleiras são feitas com o resto da porta. Então eu tentei aproveitar o máximo possível. Eu adoro a natureza, a árvore, então eu fiz a casa o mais perto possível, como vocês podem ver, integrada à natureza. Fiquei um dia inteiro rotacionando a base da casa para primeiro girar ela para o leste, que é o nascente do sol, para pegar os primeiros raios solares do dia, e para não tirar uma única árvore. Então eu girava para cá e batia numa árvore lá atrás, girava para lá e batia numa árvore, até conseguir fazer com que ela não pegasse nenhuma árvore. Aqui só essa área tem 7 por 5. Eu adoro o pé direito alto, lembro das casas coloniais, né, portuguesas, da época colonial. Então tem 4,5 a 5 metros de altura o pé direito. E esses vidros aqui, as portas abrem todas, né? E aí eu fui adaptando várias coisas. Então, por exemplo, os lustres, eu peguei um cestinho de pendurar a planta na parede, virei de ponta cabeça, cortei a alça e pendurei no teto e escondi o fio com um barbante. Paguei R$20, o que em geral as pessoas pagam R$200. A madeira toda, como eu falei, de cumaru, que é uma madeira muito boa. Eu não falei nada porque eu tava filmando, mas Pedro, eu tô encantada. Nossa! E eu tenho uma paixão por cozinha, assim, de roça, sabe? Então na hora que eu vi isso aqui, minha boca até abriu, né? E encheu de saliva na hora, porque você olha pra uma cozinha assim, com esse fogão a lenha aqui e tudo, e eu fiquei assim, achando esse nicho uma delícia. Fico feliz. Não deu pra ver direito, né? Mas eu fico apaixonada, assim. Pra aquelas recordações mesmo de casa de bisavó, nem a de vó, mas hoje em dia. Esse fogão aqui, ó, aqui em cima, olha que delícia. E ficou até assim, vamos dizer assim, bem decorado, né? Com as panelinhas todas penduradas, vermelhinhas aqui. Eu adoro nutrição, as panelas são revestidas com cerâmica, então para cozinhar bem bom. Tem a bancada toda aqui com as prateleiras embaixo, sabe? Se quiser pode até fechar depois, né? Pra fazer um armário. E o teto também é daquele, qual é o material mesmo? São placas de painéis USB, né? Aqui na sala dá pra ver bem. Aliás, a gente podia até falar sobre a sala, né? Que eu rotacionei a casa então para captar os primeiros raios do nascente, então lá fica o leste. Ele nasce, começa a entrar aqui e atravessa a sala e vai para aqueles 2 vidros ali que eu projetei para entrar nos 2 quartos aqui de baixo, né?
um banheiro no meio, 2 quartos, e o sol entra ali com toda a luminosidade de manhã, assim, para dar energia, né, energia vital, e ao final do dia eu projetei aqueles 2 vidros em cima para fazer ao contrário, né, até aquele raio de sol batendo na parede. Então, quer dizer, são acho que quase umas 5 da tarde, não sei, e todas as lâmpadas estão apagadas, inclusive na cozinha. A hora que a gente estava lá, está tudo apagado e a casa fica super iluminada, né? Tem a lareira também. E quando faz frio, né, já estou vendo aqui que... Tem a lareira aqui, né, para a época do frio, porque, como eu falei, tem um riacho atrás, um taboquinho, então fica bem frio. Eu lembro que em novembro do ano retrasado, 2015, o pessoal estava dormindo com ar-condicionado, sem roupa praticamente lá no plano, e aqui eu tinha que usar 2 cobertores, porque tem muitas árvores, então fica bem mais agradável à noite. A gente fecha a casa toda e dentro a casa fica quentinha, né? Mas quando bate o frio mesmo tem a lareira. Bom demais. Aí pra cá tem os 2 quartos, um de cada lado, do mesmo tamanho. Não sei se tem que acender a luz, acho que não. Aí eu fiz as paredes aqui, a parede de adobe, pintadas com cal, né, tinta natural, lá cal e terra. Também o forro todo com pinos, né, prensados, são as placas painéis USB. E essa parede eu fiz toda ela rústica, a gente passou a massa e depois passou a régua uma vez só e deixou ela assim, para eu imitar exatamente a parede do sítio onde eu nasci, lá no interior de São Paulo, e ficou bem parecido. Aí aqui pro meio tem um banheiro. As lâmpadas, como eu falei, são todas de LED, então as lâmpadas da cozinha, banheiro, elas iluminam bastante. As janelas todas têm tela, quase todas, né? Algumas não. Então eu sempre gosto de ventilar bastante a casa, deixo os vidros abertos e a tela, então para não entrar bicho, pernilongo, nada disso, fica bem ventilado. E para cá tem um outro quarto, os 2 quartos aqui de baixo, também bastante iluminado. Essa parede saiu da fundação da casa, saiu uma argila amarela, eu misturei com cal, óleo de linhaça e a goma de mandioca para ser o fixador, e ela ficou amarelada. Então eu não usei nenhum pigmento artificial, foi a própria argila do subsolo que fez a parede ficar desse amarelo ocre. Pedro, fala um pouquinho desse chão, de que ele é feito, se é fácil de limpar. Esse chão é um chão tradicional da roça, né, da época que eu nasci, na década de 70, 80, o pessoal ainda usava muito na roça. É cimento queimado, que eles chamam, apesar de não ser queimado, literalmente, eles passam só a espátula e fica assim. A gente jogou esse pó xadrez amarelo para ficar nessa tonalidade, ele é muito fácil de limpar. Basta um pano úmido no rodo que ele fica limpinho. A gente passou uma resina por cima. É bem lisinho, né? Para deixar ele bem lisinho, não ficar poroso. E outra vantagem, como eu tinha dito lá fora, é que a casa é suspensa. Então não sobe a umidade do solo, apesar do cimento queimado ser um piso mais frio, não fica gelado porque a casa toda é suspensa, né? Então essa é a vantagem. E aqui tem os vidros que eu mostrei. Então se a gente vir aqui para trás, dá para ver que entra entre o quarto e a sala, entre né? o quarto e a sala. Aí aqui para fora eu fiz esse deck, eu não cobri ele de propósito para receber a luz do dia, né? Então ele é descoberto de propósito e totalmente integrado, vocês podem escutar os grilos. Aqui para trás, 35 metros lá para trás, tem o taboquinho, o riacho. E ali depois já a gente vai para lá mostrar a varanda coberta e o meu jardim filtrante, que é sobre a filtragem das águas cinzas. Pedro, o custo de construção de uma casa como essa é menor, maior, equivalente a de uma casa convencional? É o mesmo, pode ser até que seja um pouquinho mais barato. Eu tenho tudo tabelado, tudo onde eu peguei, os fornecedores e tal, tanto material como mão de obra. A minha meta era que o metro quadrado saísse R$1.000, mas eu sabia que seria muito difícil, então se saísse 1.200 eu ficaria feliz. E eu consegui fazer com que a mão de obra, o material, acabamento, toda essa parte de irrigação, painéis fotovoltaicos, tudo saísse a R$1.500 o metro quadrado.
Então, quer dizer, isso faz 2 anos. E você gera toda a sua energia? Eu gero 100% da minha energia elétrica pelo sol. Então eu dimensionei com base no meu consumo. Quando eu morava na Asa Norte tinha um chuveiro elétrico, aqui o chuveiro é aquecido pelo sol, a água. Eu dimensionei então esse aquecimento da água, porque eu fiz o cálculo de quantos banhos por semana, quantos minutos, vazão do chuveiro e tal. E eu cheguei à conclusão de que 300 litros e 2 placas dariam. E de fato, essa época chuvosa, ficar muito tempo nublado, eles estão aguentando bem. E os painéis fotovoltaicos, que é outro tipo de painel, né? É para geração de energia elétrica. Então capta a radiação solar e aí tem um inversor que transforma em energia elétrica. E aí isso depende muito de família para família. Então tem gente que consome 200 kWh mês, 300, 400, 500. Eu consumo muito pouco. Então com o meu consumo, que é auxiliado principalmente pela captação da luz natural, né? muito vidro na casa, em alguns lugares chave, e o principal é chuveiro elétrico. Então se puder não ter chuveiro elétrico é melhor. Em 2 anos você recupera o investimento de painéis para aquecimento da água. E depois do chuveiro elétrico, o mais importante é a geladeira. Então se for uma família menor ou que não usa o freezer, em geral é bom ter aquele freezer interno, dentro da própria geladeira, não aquele com 2 portas, porque consome muito menos energia. Então aqui eu rodo geladeira, máquina de lavar, cortador de grama, torradeira, liquidificador, lâmpadas, a casa inteira, tudo com 2 painéis fotovoltaicos de 250 watts cada um. E aí eu tenho a opção de ser ligado em bateria para manter a energia, ou ligar na rede, né? Aqui eu optei por ligar na rede. Em geral, quando tem uma rede elétrica próxima, é melhor ligar na rede. Melhor em questão de custo? Custo-benefício, isso. Porque as baterias, a cada 4, 5 anos, têm que ser trocadas. E elas são relativamente caras. E, apesar de dizerem que elas são recicladas, ela tem metal pesado dentro. Então, eu não sei até que ponto tudo lá dentro realmente é reciclado. Então, eu optei por ligar na rede. Eu tenho um relógio que é bidirecional. Ele roda para os 2 lados. Então, durante o dia, ele gira ao contrário. E eu sou uma micro-usina elétrica cadastrada na SEB, que é a fornecedora aqui de Brasília. E eu mando energia para a rede e os vizinhos captam a minha energia elétrica, que eu produzo aqui pelo sol. E aí, à noite que eu consumo, quando eu ligo as coisas, ele gira normal e eu posso guardar até crédito por até 3 anos. Então, se eu gero mais do que eu consumo, eu tenho até 3 anos para usar esse crédito que eu gerei. Tá? Então, nesses últimos 2 anos, desde que eu instalei, o preço tem caído bastante. Eu gastei na época com material e mão de obra R$ 8.500. Hoje já estaria na faixa de 7.000. E na faixa de 4 anos e meio a 5 anos você consegue amortizar todo o investimento. Isso para uma família de 4 pessoas, 4, 5 pessoas? Família de 5 pessoas, Na verdade, quanto maior o consumo, maior é o retorno do investimento. O investimento é maior, só quanto mais placas você coloca, mais pulverizado fica o investimento e o retorno vem mais rápido. E uma outra grande vantagem, que é uma legislação nova, é que você pode pegar e instalar em condomínios. Então você pode compartilhar a tua rede com vários moradores e aí o custo fica super pulverizado e vale muito, muito mais a pena. Aí para esse outro lado da casa a gente tem o jardim filtrante, que é uma adaptação do sistema da Embrapa. Em geral o pessoal usa para tratar as águas cinzas, que é água de banheiro, chuveiro na verdade, né? Chuveiro, pia, tanque, máquina de lavar, ou seja, menos do vaso sanitário. Essas águas cinzas o pessoal em geral usa 3 tanques com água, plantas aquáticas que vão filtrando. Eu não queria água, espelho d'água, porque eu não queria atrair mosquito, nem sapo, nem cobra, nada disso. Então eu pesquisei, descobri esse jardim filtrante da Embrapa. A água toda vem por ali, então ela está separada, né, do vaso sanitário, vai lá para o outro lado, para a fossa de bananeira. E a água cinza vem para cá, passa por esses canos, tem uma caixa de gordura ali. Depois vai ali para a direita para um pré-filtro, cheio de chapéu chinês, que é uma planta que filtra os patógenos. Aí lá é um pré-filtro. Isso, essa daí, essa mesmo. Chapéu chinês? Parece mesmo. E aí pra cá tem um tanque, tem mais ou menos meio metro de profundidade, tem uma lona nessa aqui, e eu plantei essas plantas semiaquáticas.
E lá um pouquinho adiante eu coloquei um tambor, eu cortei para fazer o nível, e aí então aqui tem constantemente cheio d'água nesse jardim, só que não forma espelho d'água para não atrair mosquito. E em geral o pessoal infiltra essa água no solo, porque as próprias plantas filtram os patógenos, né, que causam odor na água e tal, e aí infiltra no solo e pode plantar algumas plantas que gostam de água. Como aqui no Cerrado são 5 meses sem nada de chuva, eu queria reutilizar a água. Então eu adaptei o sistema, coloquei uma caixa d'água subterrânea ali, um timerzinho que está aqui nessa coluna aqui embaixo, né? E uma bombinha de meio cavalo aqui embaixo do deck. Aí eu programo e toda vez que tem uma quantidade razoável de água, tem uma bomba, uma boia elétrica que aciona a bomba, e aí vai para o gotejamento, 600 metros de gotejamento, com tecnologia gotejador israelense, para 700 árvores, não para todas, né, temos que estão no meio do mato, mas para várias mudas que eu plantei com a água do banho, da máquina de lavar e do tanque. Então quer dizer, a gente está tomando banho, né, e não precisa se preocupar muito em gastar água, porque na verdade você está irrigando o jardim. Então, e a água vai cheia de nitrogênio, né, do banho, do sabão, o sabão biodegradável que a gente fabrica, e o nitrogênio é bom porque ele é muito rico para as plantas. Vamos conhecer agora o segundo andar da casa. Vamos lá. Aqui para cima a gente tem a Switch Master, a torre de comando que eu chamo. Tem o escritório aqui para cima, super integrado às árvores, à natureza. Vou sentar aqui nessa cadeira. Calma que eu não cheguei ainda não. É ótimo. Aqui tem um monte de árvore pro lado de cá. As árvores protegem a casa do sol, né? O poente está para lá. Então foi pensado justamente nisso. Muitos macacos passam aqui enquanto está trabalhando, estudando, pesquisando. E para lá, né, por trás das árvores, a luminosidade, dá para ver o telhado ainda bem iluminado. Muita luz natural. Então aqui é o escritório. Ali são os respiradores que você falou. Isso, lá são por onde passa o ar quente, né? Exatamente, que sobe por ali e para deixar a casa mais fresca. Aí aqui adiante tem logo o banheiro, também é todo integrado. Já é o terceiro banheiro, então, né? Isso, terceiro banheiro. Eu fiz igual o sítio que eu nasci. Não tem, como fala, porcelanato, né? E em relação a essa madeira do teto e tudo, assim, em relação à umidade? Toda ela está protegida, né? Ela está protegida com selador. Na casa, bom que você falou disso. Na casa inteira a tinta é natural, menos nos 3 banheiros e na cozinha. Nos 3 banheiros na cozinha é uma tinta anti-mofo, anti-umidade e anti-mofo. É uma tinta que é própria para lugares que tiver vapor, umidade e assim por diante. E no forro de USB ele tem um selador, tudo protegido também, contra mofo, umidade e assim por diante. E é uma casa, outro dia veio um pessoal olhar e eles perguntaram, dá manutenção? Em 2 anos e pouquinho que ela está pronta, eu praticamente não tive manutenção, sabe? Então, assim, é pouquíssima manutenção, obviamente de tempos em tempos, a cada talvez 1 ano, 2 anos, tem que passar uma resina na madeira, né? Mas eu passei, como é que chama? Stein, que não é nem selador, nem o que o pessoal usa em geral? Verniz. Porque o verniz fica só na superfície, o Stein ele penetra na madeira. Então, enfim, ele protege de raios UV, protege da umidade. Então, assim, a madeira, além de ser de qualidade, também está toda protegida. Então, assim, a manutenção realmente é mínima. Os painéis fotovoltaicos duram 20, 25 anos, sem nenhuma manutenção. E é isso. A casa, como ela é estrutura de madeira, ela vai trabalhando um pouco, né? Então, o pessoal costuma dizer que é bom aguardar de 2 a 3 anos para quando aparecer uma rachadurinha aqui e acolá, que é normal, porque a casa é de madeira e vai mexendo, aí você tampa e está tudo em ordem. Então, teria que aguardar mais 1 ano, mais ou menos, ela terminar de trabalhar um pouquinho,
para ir tampar as mini rachaduras que tem. A casa foi construída em que ano? Ela começou a ser construída em agosto de 2014 e eu vim morar no dia 2 de março de 2015. Agora, Pedro, me diz uma coisa. Tem gente que fala que o clima de Brasília não é muito adequado casa de madeira, porque a amplitude térmica é muito alta e principalmente também a variação da umidade ao longo do ano, né? Que tem muita umidade na estação chuvosa e é muito seco o ar na estação seca. E a madeira, então, justamente isso que você falou, trabalha muito, né, excessivamente. E o que você tem observado com relação a isso? Olha, é um ponto importante. Em geral, a madeira, é bom você comprar uma madeira que já secou antes de você usar na construção, porque ela já trabalhou praticamente tudo que já tinha que trabalhar. E eu estava muito preocupado, mais do que com a madeira, com os tijolos de adobe. Porque como tem essa diferença muito grande de umidade na época das chuvas, na época da seca em Brasília, eu estava com receio que os tijolos de adobe fossem rachar, trincar e aí ter abertura para fora da casa. Mas a equipe que trabalhou aqui, trabalharam muito bem e tem um pouco de palha junto na massa do adobe que ajudou a não trincar. Então o tijolo em si não trincou. A estrutura de madeira é praticamente impossível dela não trabalhar e por consequência gerar algumas trincas. Então tem sim algumas trincas na casa, mas é totalmente normal. E como eu disse, depois de 2, 3 anos você fecha elas e a princípio a casa não vai mais trabalhar. E de novo, a casa é muito protegida no poente, aquele esse lado todo é cheio de árvores, né? E a madeira foi tratada com Stein contra raios do sol e umidade, então ela está bem protegida. Então aqui está o boiler, né, de 300 litros e lá para cima no telhado tem as 2 placas para aquecimento solar da água e mais 2 painéis fotovoltaicos de 250 watts cada um para geração de energia elétrica. Se eventualmente a família que vir morar aqui quiser aumentar esse dimensionamento, é fácil de colocar mais placas para aquecimento da água. Para geração de energia fotovoltaica também pode adaptar o sistema e colocar mais placas, tá? E sabendo que esse sistema que está aqui das placas dos painéis fotovoltaicos, você ganha crédito se você gerar mais do que você consome. Então, se você gerar 2, 3 meses mais, você vai ficar com créditos e nos meses que você consumir, você vai reequilibrar aquele sistema. Mas, enfim, tudo isso para dizer que tudo isso pode ser adaptado, né? O boiler pode ser aumentado, as placas podem ser estendidas, isso para adaptar para uma família que consome mais energia elétrica e mais água quente do que para a casa foi projetada. Aqui tem o closet, eu fiz ele todo aberto para... Depois, eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, e aí eu na verdade tentei fazer aqui um negócio que para evitar o mofo, né? Rio de Janeiro as coisas mofam muito pela umidade, aqui na época das chuvas, então eu fiz todo ele aberto, sem fechar armário, todo ele também sustentável, com pallet, né? Para aqueles para empilhar frutas, caixas de frutas, a gente pegou e fez esses armários todos abertos. Tem bastante espaço para roupa, né? Tanto para homem, para mulher, para o casal aqui em cima. E para cá é o quarto, que dá justamente para o nascer do sol. Eu deixei espaço aqui para quem quiser colocar cortina em todos os lados. Eu não gosto de cortina, eu prefiro acordar com o sol nascendo, tá? Então, por isso que eu fiz bastante vidro. À noite aqui a gente observa do lado de lá o céu, todo estrelado. O bom é que aqui a gente está isolado, né? Aqui é uma fazenda, para trás é o altiplano leste, e aqui eu estou no fundo, o vizinho está lá para frente, então assim, não tem luz nenhuma. Então dá para ver bem direitinho as estrelas, não tem luminosidade de cidade, é bem realmente isolado. De manhã, Pedro, você saindo daqui, você chega lá na Praça dos Três Poderes em quanto tempo? Mais ou menos, depende da velocidade da pessoa, né? De 20 a 25 minutos, mais ou menos isso. É bem tranquilo. Para você depois chegar aqui à noite e estar nesse paraíso com os grilos, com os passarinhos. Então, gente, estou desenvolvendo aqui o desapego. A casa está à venda, são 3.500 metros quadrados a chácara. A casa tem uns 200 metros. Eu estou vendendo porque eu pedi exoneração, estou largando o trabalho, a profissão e estou me mudando em processo de mudança para Cunha,
na roça, no interior de São Paulo. E as informações sobre a casa estão no site, né, sobre as tecnologias, o preço e tal.